Vem comigo em 15 minutinhos, a gente vai bater um papo e falar sobre evolução. O que é evolução? A gente se transformar e trazer uma nova versão nossa. Então vem comigo que esse episódio vai estar demais. Bem-vindas ao Pô de Rosas de Poderosas, um lugar onde você pode ser quem você quiser. E o tema de hoje é sobre evolução pessoal e quando isso impacta outras pessoas. Hoje eu vou passar uma frase para vocês que eu estava meditando essa semana. Tem fases da nossa vida que a gente muda tanto por dentro que começa a não caber mais em alguns lugares. E isso assusta, confunde as pessoas e os lugares também. Às vezes isso pode até doer. Hoje quero conversar com você sobre quando a gente evolui e percebe que todo mundo acompanha, ou às vezes também não acompanha, né? Faz parte. Esse episódio é para você que sente que não é mais a mesma e mas também não sabe exatamente quem está se tornando. É normal sentir culpa por mudar? Muitas vezes a gente olha as nossas mudanças e fala assim, mas será que tá certo? Será que tá certo mudar tanto? E aí a gente começa a entender que quando a gente começa a mudar, muitas pessoas elas não vão aceitar e tá tudo bem, né? Porque conforme você vai passando os anos, você vai entendendo que aquilo que você vivia antes não vai ser mais o mesmo hoje. Então amanhã vai ser diferente. E muitas vezes a gente olha ao nosso redor e nem todo mundo apoia a gente nesse momento. E aí vem aquela palavra bem chavinha assim, né? Aquela frase bem clichê. Nossa, mas ela não era assim, ela mudou. Você que tá em casa, quantas vezes você já não passou por isso? De você ter uma mudança ali no seu dia a dia, até mesmo você como pessoa, e aí de repente alguém que tá ali do seu lado fala: Nossa, mas você era desse jeito antes, nossa, mas quando eu te conheci não era dessa forma. E aí você começa a se auto-perguntar: Nossa, mas será que faz sentido essa mudança que tá acontecendo? E eu, assim, de acordo com o tempo que foi passando, eu vejo a diferença que é de cada ano da Jéssica, né? E aí eu vejo que todas as vezes que eu tentei mudar, às vezes não foi bem visto, né, pelas outras pessoas, mas eu entendo que mudança ela é necessário e tem lugares que não cabe mais a gente. Sabe aqueles amigos que a gente andava lá na época da escola e a gente falava assim, nossa, essa amizade vai durar para sempre. E nem muitas vezes não vai durar para sempre. Porque o pensamento que você tem hoje, o seu objetivo que você tem hoje para o futuro, muitas vezes não vai ser igual ao do outro, né? Muitas vezes não vai ser. E aí, até quando você vai continuar seguindo um padrão que tá tudo certinho, tudo bonitinho e auto se cobrando, né? E você não sendo feliz. Então, com o tempo, eu fui entendendo que é importante sim essa mudança e muitas vezes realmente não vai agradar. Como saber se estou evoluindo ou me afastando? Como que eu percebo que eu tô evoluindo? Vou te dar um exemplo. Eu tenho um objetivo, um exemplo. Eu tenho um podcast. Então, meu objetivo é levar para outras mulheres, fazer eventos. E de repente, vou dar um exemplo. Tem uma pessoa que está do meu lado e ela não tem esse mesmo objetivo que eu, né? Então, naquele momento, aquela pessoa ela não tá de acordo com o meu dia a dia, não tá de acordo com as minhas expectativas. E aí, onde a gente entende que acaba a gente falando assim, não, realmente essa pessoa não dá mais aqui para caminhar comigo. Não é que eu não vou mais falar com a pessoa, não é sobre isso. Mas sabe quando é aquele momento que você tá assim pensando, fala, nossa, esse tipo de amizade eu não quero mais e eu quero pessoas que vai me fazer ir para frente. E muitas vezes as pessoas que vão fazer você ir para frente, elas vão te tirar da zona de conforto, né? Então tem aquelas pessoas que falam assim, ai, eu tô andando com fulano agora e ela me fez enxergar que o mundo não é cor-de-rosa, né? Então tem os seus desafios todos os dias e aí é esse tipo de pessoa que eu quero andar. E aí as outras pessoas, o que eu vou fazer? Eu vou continuar tendo um contato, mas não vai ser pessoas que vai trazer a minha evolução. O que fazer quando pessoas próximas não entendem essa nova fase? Acontece muito, né? Eu falo assim que dos meus 20 anos até quando eu fiz 30, e aí vem aquela confusão, né? Que todo mundo fala que tem a crise dos 30. Então vem aquela confusão, nossa, eu não fiz nada,
Eu tô ficando para trás, eu tô vendo pessoas evoluindo, tô vendo pessoas mais novas que eu evoluindo, eu tô para trás. Mas comecei a aprender, entender que tudo tem seu tempo. Então, a minha história não é igual à sua e a sua história não é igual à outra. Então, cada um tem a sua história. Então, quando você entende que muitas vezes vai ser dolorido mesmo, né? Quando a gente fala de mudança, né? Para evoluir, dói muito. E a gente se questiona muito, né? E ao se questionar, não é só nosso, mas também das outras pessoas que estão ao nosso redor. Mas eu também entendo que se a pessoa realmente ama a gente, né? Quem tá do nosso lado, ela vai entender que mudanças ela é necessário e é evolução. Então, eu não posso olhar pra Jéssica hoje de 30 e falar, não, eu quero ser a minha versão de quando eu tinha 20. Não tem mais como isso acontecer. Então, a minha versão hoje de 30, quando eu fizer 40, vai ser totalmente diferente. E muitas vezes isso não é bem visto, né, pelas pessoas. Crescer dói mesmo ou é exagero? Crescer dói muito, gente, dói muito. Você que tá em casa, quantas vezes você teve que. Eu falo assim, né? Eu fui criada só com a minha mãe, então eu tive que aprender a fazer as coisas ali desde pequena. Então eu tinha que entender que se a minha mãe não fizesse ou eu não fizesse, nada ia acontecer. E você que tá em casa, quantas vezes você falou assim, nossa, mas se eu tiver que fazer essa mudança vai doer tanto. E aí você fala assim, ai, mas se eu deixar pra depois? Só que aí isso vai passando o tempo, vai passando, vai doer mais. Então, quando você decide que você fala, não, é melhor doer agora e eu resolver tudo que eu tiver que resolver. E muitas vezes deixar pessoas para trás e tá tudo bem, porque isso acontece na nossa trajetória da nossa vida. E aí você vai falar, não, realmente, eu preciso seguir e vai doer mesmo. Então, eu senti essa dor da mudança, da transformação e de entender que muitas vezes eu vou ter que andar sozinha para evoluir. O que você diria para quem está nessa fase de transição? O que eu diria? Permaneça, consistência. Permaneça naquilo que você quer. Independente do que o outro vai dizer, se alguém vai apoiar ou não. Permaneça e continue. Porque quando vir essa evolução, muitas vezes, que nem eu falei, você não vai ter pessoas do seu lado e tá tudo bem, faz parte. E se você tiver também, tá tudo bem, vai ser mais fácil. Mas se não tiver, o recado que eu dou pra você hoje, continue, persista. A persistência, ela faz você evoluir. E aí eu vou passar uma frase aqui para vocês. A evolução não começa do lado de fora. Ela começa quando você passa a se ouvir mais e se respeitar mais. A questionar padrões que antes aceitava sem pensar. E aí vem aquele choque de realidade. As pessoas esperam que você continue sendo quem você é, sempre e que sempre foi. Mas na verdade não é essa, né? Quando a gente começa a se transformar, a mudar, realmente às vezes a gente não vai ter que, muitas vezes, passar por até cima de pessoas mesmo, tá? Para elas entender que realmente não tem como você ser a sua antiga versão. Mas crescer é exatamente isso. Não cabe mais em versões antigas de si mesma. E o que eu queria falar para vocês? Evoluir não é se afastar por orgulho, é se afastar por coerência. Quando você cresce, algumas conversas deixam de fazer sentido. Alguns ambientes também pensam, em algumas relações drenam. O que é isso? Se o afastamento vem acompanhado de paz, clareza e amor próprio, isso sim é evolução. Então, assim, quando você está seguindo um caminho ali no percurso da mudança e você começa a sentir paz, você falar, realmente, é isso que eu tenho que seguir, é isso que eu tenho que continuar, você começa a entender o quê? Que independente do que o outro vai falar ou que ele vai dizer, tá tudo bem, você vai continuar seguindo. E isso se trata do quê? De evolução, amor próprio. E é muito normal, especificamente nós mulheres, né, que fomos ensinadas a agradar todo mundo, de sempre estar ali sorrindo, né, muitas vezes engolir o choro, né, que é aquela, engole o choro, né, quantas vezes a gente não ouve da nossa mãe? Ah, engole o choro porque você tem que ser forte, tem que continuar, né, e aí às vezes a gente vai o quê? Se limitando e a gente não acaba escutando nossos próprios sentimentos no que a gente quer evoluir.
E você não deve lealdade à versão que te machucavam, né? Que tem aquelas pessoas que te machucam, e aí, por você ser uma pessoa próxima, porque você ama, e muitas vezes você tem medo de perder, você acaba o quê? Segurando essa antiga versão, e é onde você acaba se perdendo. Então, não se aproveite disso. Então, assim, se te machuca, se desfaz. Se não te faz bem, vai embora. Eu acho que a grande evolução é você deixar ir aquilo que não te faz mais bem. E nem todo mundo entenda uma coisa, que nem todo mundo vai entender essa sua nova versão. Nem todo mundo mesmo. E tá tudo bem. Explica uma vez, fala, olha, eu tô nessa nova fase da minha vida, eu tô mudando, e muitas vezes eu vou ficar fraca, e outras vezes eu vou estar forte. E aí, se a pessoa entender, ok, mas se ela não entender, explicar uma, duas vezes, três vezes, não entender, você continua seguindo. Porque o objetivo é seu, e quantas vezes a gente, mulheres, nos calamos porque a gente quer agradar o outro, né? E esse outro, muitas vezes, é pessoas que a gente gosta, que a gente ama, que a gente quer bem, que tá ao nosso lado. Só que se ela não tiver esse mesmo objetivo, entender essa sua nova versão, não vai fluir. Então, o recado que eu tenho para vocês hoje, desapega de pessoas que não vai fazer você evoluir. E entenda que muitas vezes, que nem eu falei, vai ser pessoas que você ama. E ela não vai ter o mesmo objetivo, então a melhor coisa que você deve fazer é desapegar. E, gente, crescer dói muito, muito mesmo. E não é exagero, tá? O crescer dói porque exige despedidas de hábitos, de versões e muitas vezes de pessoas, né? Que a gente muitas vezes não quer se desfazer, quer ali continuar, quer estar ali do lado a lado. Mas entenda uma coisa, que você merece essa nova versão sua. E se faz sentido para você, continua. E o recado que eu quero deixar para vocês, se você está se sentindo estranha, deslocado, até mesmo sozinha, talvez não seja solidão, mas talvez seja crescimento. Porque, como eu falei, o crescimento, ele assusta e muitas vezes dói. E às vezes vai vir aquela solidão e você vai achar, nossa, mas essa mudança tá me trazendo toda essa solidão. Mas entenda que isso é crescimento. Nem todo mundo que no começo, que nem eu falei lá, que depende da escola, um exemplo que eu dei, vai continuar com você. Nem todo mundo, tá? Se esse episódio falou com você hoje, eu quero falar uma coisa pra você que tá em casa aí. Se esse episódio falou com você, compartilha, né, esse episódio. Pega aquela pessoa que você fala assim, eu queria que você estivesse do meu lado hoje, acompanhando tudo o que eu tô fazendo, a minha evolução. E se for preciso, eu também te ajudar a evoluir, né? Porque tem aquelas pessoas que você se identifica, que você fala assim, nossa, ela tem o mesmo objetivo que eu e ela quer seguir os mesmos objetivos. Então, procura essa pessoa, vai lá e fala, ó, eu quero estar aqui com você, eu quero compartilhar os meus momentos com você e fazer parte da evolução da sua vida também. Então, se você tem essa pessoa, compartilha, faz o comentário aqui com a gente e entenda que tudo que você fizer hoje, né, independente para agradar ou não, você tem que seguir. Porque senão a sua antiga versão ela vai permanecer e a sua antiga versão ela não evolui. O que evolui, um exemplo, a Jéssica hoje, ela acordar e falar assim, eu tenho um propósito, eu tenho um objetivo. E você que está em casa hoje, o que que faz você evoluir? O que que faz você acordar motivada e falar, não, hoje eu preciso me levantar e ir para frente. Esquece a sua antiga versão, eu preciso esquecer a minha antiga versão. Então, entenda isso. E se você começa a entender isso, compartilha. Não esquece de compartilhar nosso episódio, tá? E vem muitas coisas. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar no direct. Se você também falar, nossa, eu tenho uma história aqui super impactante, eu quero contar também, pode chamar. E lembrando que toda evolução dói, mas é sinal de crescimento.